referente à questão racial, que eu sei que é de conhecimento de boa parte das pessoas que estão aqui, mas de muitas também não é. E nós devemos sempre estar relembrando que a questão negra no Brasil, ela não é uma questão individual, ela é uma questão coletiva e ela é uma questão muito séria em termos de justiça social. E na maioria das vezes, por causa da invisibilidade, né, e da naturalização, as pessoas têm dificuldade de entender o que é justiça social, o que é promoção da igualdade racial, o que são políticas públicas de promoção da igualdade racial, para quê e por quê. Então, são alguns dados que vão justificar isso, né, só para entender um pouco. Então, a realidade, né, atual dos negros no Brasil. Foram criadas inúmeras formas e estratégias para dominação e desqualificação dos negros antes, durante e depois da escravidão. Todos nós sabemos que a escravidão no Brasil, ela foi literalmente para inglês ver. A Inglaterra pressionava o Brasil e o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Então, formas políticas, ideológicas, culturais, sociais e psicológicas e também econômicas que refletem hoje as desigualdades que são pautadas pelas questões raciais. Não é à toa, é por causa disso tudo que uma comunidade como a comunidade de Pimentel, que já teve 3.000 moradores, hoje ela está esvaziada. E se ela já teve 3.000 moradores, por que nunca existiu uma escola, um posto de saúde, transporte para a comunidade, né? Todos vocês perceberam bem como é a situação da estrada, que foi arrumada ontem. Foi arrumada ontem para, especificamente, vocês conseguirem chegar até aqui em segurança. Como eu estive aqui ontem à tarde, a minha segurança não pôde ser tão bem garantida. Eu caí de moto porque, quando chove, aquela estrada ali fica difícil de subir até a pé. O Brasil é a segunda maior população negra do mundo. Apenas a Nigéria, a África do Sul, a África inteira, que é um continente, apenas um país, são 40 e tantos países, apenas um país tem mais negros do que o Brasil. O Brasil, apenas a Nigéria, o Brasil é a segunda maior população do mundo em contingente de pessoas negras. Foi o último a abolir a escravidão. Antes da abolição, foram criadas várias leis. Eu sempre fico muita emoção, com muita revolta também, quando eu falo dessas questões. Então, peço desculpas aí pelos atropelos que porventura venham a acontecer. Então, após a abolição da escravatura, foram várias leis criadas especificamente para que a abolição acontecesse de faz de conta. Para que a abolição acontecesse de forma gradativa, sem mudar muita coisa, né? Garantindo a continuidade das relações de poder, de dominação e de exploração. Pimentel é uma dessas comunidades, resultado desse processo. Após a abolição da escravatura, esse espaço que já residiam os negros escravos, que trabalhavam nas fazendas escravistas aqui, esse espaço foi doado 10 alqueires para que eles permanecessem residindo próximo às fazendas, para que continuassem trabalhando nas fazendas. Mas não foi estipulado nenhum valor para o salário deles, né? Resumindo, continuassem trabalhando como escravos. Nós não podemos ter meias palavras. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revelam, no IPEA, né, que dos 22 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza extrema ou indigência, 70% são negros. Isso não é à toa. Isso não é à toa. Os índices de mortalidade infantil revelam que a cada 1.000 crianças nascidas vivas, 37,7 brancas e 62. Olha a diferença de 37 para 62. Então, 37,3 brancas morrem. Mas morrem o dobro das negras. Isso também tem um porquê. Há um racismo no atendimento das mulheres negras nas maternidades
e no tratamento dado às crianças. Não é Cláudia quem está falando. Existem pesquisas específicas, livros publicados que revelam isso. Será que Pedro Leopoldo é diferente dessa realidade do Brasil? Será que a população negra de Pedro Leopoldo é tratada diferente dessa realidade do Brasil? A mortalidade entre as crianças negras é 66% maior do que entre as brancas. As crianças negras começam a trabalhar mais cedo. 400 mil crianças trabalham como domésticas. Dessas, 80% são negras. Das pessoas que estão aqui, que têm empregadas domésticas em casa, podem parar e refletir quantas são negras. Se for fazer essa pesquisa, nesse momento aqui vocês vão chegar à conclusão de que há exatamente essa maioria. E principalmente das meninas, quando elas começam a trabalhar. Quais são as opções de trabalho para as meninas negras? Continuar servindo as senhoras, que agora a gente tem nomes diferentes na cidade grande. Na região sudeste, dos jovens brancos que morrem, entre 15 e 25 anos, 45% por homicídios. Entre os negros, o percentual sobe para 61%. Dos brancos, 45%, dos negros, 61%. Há um genocídio e há pesquisas e dados que comprovam isso. Genocídio da população negra, da população jovem negra. 51% dos negros declararam, estamos aqui com a presença do capitão Evaí, que é negro, e vou dizer, há pesquisas comprovando isso, não só em Minas, Rio de Janeiro, Bahia, são os países mais populosos, e no Rio Grande do Sul também. 51% dos negros já declararam ter sofrido discriminação por parte da polícia. Entre os brancos, apenas 15%. Há um tratamento diferenciado. Há um tratamento diferenciado aos negros no Brasil e em Pedro Leopoldo. Entre os brasileiros que têm computadores em casa, 79,77% são brancos e apenas 15%, mais 2% são pretos e pardos. Isso significa que para cada preto e pardo, quer dizer, uma média aqui, né? Para cada 4 brancos que têm computador em casa, apenas um negro tem. Uma média rápida. A meritocracia. O que é a meritocracia? É a retórica do mérito. Né? De você fazer por merecer, de você batalhar. Se você batalhar, você consegue. Você não viu? A gente tem tantos exemplos aí de pessoas negras que batalham e conseguem. Esse discurso da meritocracia, que é o mesmo discurso que embasa o vestibular em todas as universidades, é um discurso para a manutenção dos privilégios para a classe branca. É o discurso da manutenção, porque considera de forma igual os desiguais. Uma frase de Cristóvão Buarque: a melhor forma de manter a desigualdade é você tratar os desiguais como iguais. Você não vai conseguir nunca equilibrar. O que vem muitas vezes, que se chama de racismo, aí vou falar das cotas, né, que aí fala, mas isso é racismo às avessas, isso é discriminação. Aí os negros vão entrar lá e vão entrar com vantagem. Isso é criar mais racismo. Por que isso é falado agora que os negros pleiteiam? Porque a universidade sempre teve cotas. Ela foi criada com cotas para brancos. Ninguém discutia isso, ninguém reclamava disso, ninguém se posicionava, sou a favor, sou contra. Agora, quando os negros passaram, peraí, nós também temos direito à universidade. Aí entra no discurso se pode, se não pode, se concorda, se não concorda, se é discriminação, se não é discriminação. É isso que essa frase aqui quer dizer. Eu vou pular porque senão o tempo, né? Eu voltei. Desde os primeiros anos, os negros são marcados
anos de estudo, os negros são marcados pela discriminação na escola. Essa foi uma das primeiras questões que me fizeram embrenhar pelo estudo das relações étnico-raciais. Além do sentimento, no meu histórico escolar, a minha percepção enquanto professora de crianças negras. Então, elas recebem menos beijos, menos afagos, menos afetividade, menos contato físico. As crianças negras constroem uma imagem negativa em relação ao seu pertencimento racial. E depois ainda tem que ouvir, mas vocês negros são os mais preconceituosos, vocês é que se autodiscriminam. Isso é incutido na criança desde bebê, nas creches. Eliane Cavaleiro é uma das principais pesquisadoras sobre o racismo na infância. E ela revela que desde meses a criança percebe por que ela recebe mais beijos do que a outra, por que ela recebe mais colo do que a outra. E com isso ela vai construindo e entendendo o que acontece e por quê. Muitas crianças chegam em casa depois de entrar para a pré-escola pedindo aos pais para passar gilete, raspar a pele, para ver se sai aquilo que para ela é o motivo de ser tratada diferente. Diferente para menos, né, gente? Porque se fosse diferente com privilégios, ela não ia querer tirar a cor da... Você já viu um branco querer raspar a cor da pele ou querer se pintar de negro para ter benefícios que os negros têm? Só agora com as cotas, por única e especificamente ironia, para poder desqualificar a luta de direitos dos negros. Então, temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza. A história de Pedro Leopoldo mostra o quanto os negros não são considerados nesta cidade. Existe o livro Memória Histórica de Pedro Leopoldo, que não há uma linha sequer falando sobre esta comunidade que já tem mais de 200 anos. Temos o direito de ser iguais. Queremos igualdade de tratamento e igualdade de direitos. E temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza, que são as políticas públicas específicas. Se tratar igual é forma de continuar a desigualdade, como eu já falei aqui atrás, então você tem que ter políticas diferenciadas. Você tem que pôr um peso para poder chegar, um contrapeso para poder chegar no equilíbrio. É isso que são as políticas públicas de promoção da igualdade racial. Não é privilegiar os negros, é só tentar recompor um pouco do que lhes foi tirado historicamente no Brasil. Essa frase aqui é a frase de Boaventura de Souza Santos, que é um sociólogo português e que tem acompanhado muito a luta em relação ao povo negro e ao povo quilombola no Brasil, junto ao FMG, ao NUC, ao Programações Afirmativas, e no mundo todo. Uma das formas de discriminar um grupo é silenciá-lo, torná-lo invisível. Não se tem nada falando sobre essa comunidade, então ela não existe. Isso aumenta o desconhecimento e estimula o preconceito e a ignorância. Ainda encontramos muitas pessoas na rua, e olha que esses 3 anos nós já fizemos muito barulho nessa cidade, sobre o quilombo, sobre a questão quilombola, e ainda tem muita gente, nunca ouvi falar, Pedro Leopoldo tem quilombo? Uma cidade que tem 86 anos de idade, a comunidade tem 200 ou mais. A ausência de apoio da população à população negra após a abolição e a desconsideração de suas especificidades, quer dizer, um povo que sofreu 350 anos de escravidão, ele tinha que ter sido recompensado de alguma forma. Isso não aconteceu. Então, os problemas sociais, né, e os exemplos de racismo institucional. Quero aproveitar aos representantes do poder público municipal que estão aqui e aos que pleteiam que a não atenção às questões de Pimentel, a não atenção, já 2 anos que a comunidade luta, pede, solicita e exige
a execução de políticas públicas mínimas básicas para essa comunidade, que não foram atendidas até hoje, 29 de março de 2012. Isso configura racismo institucional. Alguém discorda? Na história oficial da cidade de Pedro Leopoldo, já falei, não há nenhuma linha, né? A comunidade, a gente coloca aqui mais de 120 anos, mas na verdade é mais de 200, porque antes da abolição da escravatura eles já moravam aqui, já residiam aqui. Existe todo um histórico da população negra brasileira, Pedro Leopoldense, para além do quilombo, né? O quilombo foi o berço. A gente estima que cerca de metade da população da cidade. Pedro Leopoldo tem 60% da população negra. Cerca de 50% são descendentes da comunidade de Pimentel. E os demais são pessoas que vieram de fora, das localidades próximas, né? Como eu, que vim de fora. E a gente tem um histórico muito forte na cidade de festas de congado e candombe, de manifestações culturais de origem negra, que também não são valorizadas da forma como deveria pelo poder público municipal. Isso eu não estou falando de gestão, eu estou falando que isso acontece sistematicamente há anos, né? Os nossos representantes ali, eu não estou falando da gestão do atual prefeito, eu estou falando de todas as anteriores, com a responsabilidade maior que a atual gestão, ela tem uma obrigatoriedade que a comunidade está cobrando já há 2 anos. Então, Vera Cruz, Fidal, Quinta do Sumidouro, Mucambeiro, que faz parte de Matozinhos, mas também está entre Pedro Leopoldo. Né? A cidade de Pedro Leopoldo tem 9 guardas de Congado e Moçambique, 4 candombes, inclusive muitos descendentes da comunidade são congadeiros, participam do Congado, inclusive em 7 Lagoas, né, porque as pessoas foram saindo da comunidade. Nenhuma política de valorização enquanto cultura, história e resistência e positivação dos negros dessa cidade. Eu fui professora de muitas crianças congadeiras que, na festa de Congado, elas não tinham constrangimento nenhum, qualquer lugar que elas fossem, eles viajam muito, mas dentro da escola ela tinha vergonha de dizer que era congadeira. Quer dizer, ela já tinha percebido que a escola não valoriza aquela manifestação que ela vive. Não é que ela pratica, não, que ela vive. O congadeiro, ele vive o congado. Pois então, o congado e o quilombo em Pedro Leopoldo são os principais espaços aí de positivação do pertencimento étnico-racial. Esses dados aqui eu já falei alguns em relação à população de Pedro Leopoldo, né, especificamente de Pedro Leopoldo. Né? Então, a pobreza entre os negros de Pedro Leopoldo, ela é significativamente 50% maior do que entre os brancos. Né? O índice de desenvolvimento é significativamente maior de desenvolvimento humano entre os brancos do que entre os negros. Os salários dos brancos em Pedro Leopoldo são maiores do que os dos negros. Não é Cláudia quem está falando, não. São dados do LAESER, Laboratório de Análises Estatísticas da Universidade do Rio de Janeiro. A história oficial não menciona, a educação, como eu já relatei, né, sistematicamente, as crianças que repetem de ano e as crianças que têm dificuldade de aprendizagem são majoritariamente negras. E quando você chega e faz um trabalho diferenciado com essa criança, em que você valoriza, estou falando como professor, estou falando da minha prática, em que você valoriza a vivência, a história, a cultura dessa criança e de suas famílias, o resultado é impressionantemente maravilhoso. Muitos aqui dessa cidade podem perceber, tiveram a oportunidade de perceber isso quando vem um trabalho realizado dessa maneira. Bom, gente,
Em relação ao contexto da história de Pimentel, nós temos aqui alguns banners e temos, eu vou passar mais rapidamente essa apresentação, porque nós temos aí algumas questões muito sérias para serem resguardadas nessa visita hoje, que não é muito fácil de se conseguir. E que sabemos também que alguns representantes do Poder Público Municipal não vão poder participar dela integralmente. Tem outros compromissos. Não posso deixar de expor a minha insatisfação e, acredito que da comunidade, isso demonstra pouca importância para o que está acontecendo aqui hoje nessa cidade e para o que acontece. Pimentel fica a apenas 5 quilômetros do centro da cidade. Residem hoje apenas cerca de 13 famílias, ocupando 2,5 hectares. Há documentos que comprovam, né, a doação inicial foi de 10 alqueires. 10 alqueires. Já houve aqui, morando, residindo nesta região toda aqui, mais de 3.000 pessoas. Eu tenho especificamente um objeto, Vanderlei, por favor, pega essa pedra aqui, por favor, que a dona Gessi, que foi a primeira presidente da Associação do Quilombo, ela guarda as 7 chaves, é uma pedra onde ela foi localizada. Por favor, registrem bem isso, porque eu acho que os arqueólogos têm que saberem disso. Onde ela foi localizada, foram localizadas muitas outras que foram levadas, não sabemos exatamente para onde. Isso é aqui, no terreno de Pimentel. É uma pedra que já foi oferecida a ela mais de R$5.000, porque é uma pedra que era usada pelos indígenas, a machadinha indígena. Eu falo disso, até mudando o tom de voz, só para se ter ideia da riqueza que essas terras aqui podem ter em relação à história de Pedro Leopoldo. Para além do Quilombo. Para além do Quilombo. Se foram encontrados objetos como esses aqui, nessa comunidade, isso diz que existem muito mais coisas aqui que a gente precisa conhecer. Obrigada, Vanderlei. Então, Pimentel foi doada, né, para que os negros continuassem morando próximo às fazendas após a abolição, como eu falei. Os mais velhos contam que a palavra Pimentel veio da referência ao povo bravo, porque era um povo bravo, brigador, forte, e que não levava desaforo para casa, de tanto que já tinha levado, né? Na cidade. Eram conhecidos dessa forma na cidade. Uma forma, penso eu, preconceituosa, mas que deu o nome de Pimentel e que muitos hoje têm orgulho disso. Há ainda, por parte de muitos descendentes da comunidade, a dificuldade de se reconhecerem como quilombolas por todo o histórico de discriminação e de preconceito que sofreram. Não podiam entrar em certos clubes, eram alvo de chacotas quando falavam que eram de Pimentel. Então, imaginem as crianças. É necessário urgente um trabalho de positivação, principalmente na educação. Tem algum representante da educação, da Secretaria de Educação, Leonardo? Não veio nenhum representante da educação. É uma pena. Bom, o senhor João Teófilo, falecido no mês de março de 2010, relatou que seu avô, Paulo de Paula, trabalhava para o senhor Bernardo Alves da Silva. E logo após a abolição da escravidão, o senhor Bernardo doou Pimentel para o senhor Paulo, que foi um dos primeiros moradores aqui da comunidade. Então, aqui uma foto da igrejinha, a localização pelo Google, né, aquela estrada principal, aquela descida perigosa que eu me ralei ontem.
Com o crescente aumento das famílias, criaram novas estratégias para garantir a subsistência naquela localidade, aqui nessa localidade, apesar do trabalho nas fazendas próximas. Então, trabalhavam fora e cultivavam suas terras. A produção realizada pelos moradores de Pimentel, como milho, café, feijão, dentre outros, na maioria das vezes à meia com os fazendeiros vizinhos, e criavam também animais para o abate. Trabalhavam com barro, faziam objetos de cerâmica para uso diário, telhas, tijolos artesanais, panelas, pratos e demais utensílios. Existia também um armazém, ali nós temos alguns tijolos do armazém que era instalado aqui na comunidade. Era um dos poucos armazéns na região, na época, né, e que funcionava como atraía o comércio local, de vendedores ambulantes, e também como comercialização de gêneros alimentícios. Quer dizer, Pimentel tem uma grande importância no abastecimento aqui da região, na época da mineração, né, Rio das Velhas, Quinta do Sumidouro, e nos estudos que existem sobre, exatamente sobre o abastecimento da região, né, vou falar do Marcos Lobato, que é autor desses estudos. Não há nenhuma menção a Pimentel, à comunidade quilombola. Então é isso aí. Uma das características marcantes dos quilombos é o difícil acesso, o isolamento, a exclusão de políticas públicas do município, como forma de enfraquecer a comunidade. Então, houve um esquecimento da comunidade de Pimentel por parte do poder público, de uma forma geral. Né? Tanto que as pessoas da comunidade, para buscar algo um pouco melhor para suas famílias, tiveram que migrar, saírem da comunidade, buscarem os bairros da cidade e região metropolitana por causa disso. Alguns nomes, algumas famílias que são fortes na comunidade: família Nascimento, a família Evaristo, Campolina, família de Paula. Uma observação: a Macaé Evaristo, que é secretária municipal de educação de Belo Horizonte, é descendente da comunidade de Pimentel. A Rita de Cássia Evaristo, que é coordenadora geral da escola sindical. A Mara Evaristo, que é especialista em educação infantil. Só a Conceição Evaristo, autora de altos livros sobre a literatura afro-brasileira. Só para mencionar a importância, né, da comunidade, são algumas fotos. Esse espaço aqui onde estavam esses fornos, a gente nem sabe mais se eles existem. Vocês perceberam, há um desmatamento acontecendo e continuamente nas margens aqui de uma nascente que corre aqui embaixo. A lenda do ouro enterrado, acreditavam que escravos haviam enterrado ouro, e um outro escravo foi enterrado junto com a função de proteger. São histórias que são contadas pelos moradores mais velhos, e a omissão, né, em relação ao contexto da história da comunidade, na história oficial da cidade, também já foi exposta, e algumas fotos estão ali, os banners. Seria muito tempo para falar mais das questões aqui da comunidade. As questões das ameaças, acho que são de conhecimento de, pelo menos, a maioria de vocês, e podem ter certeza, foram predominantes para a saída de muitos moradores desta comunidade. Essa linha de ameaça e de intimidação, ela acontece há gerações, se a gente tiver algum outro momento, a gente pode falar mais sobre isso. A presidente está até ali lembrando que ela gostaria que passasse o vídeo das ameaças. Não gosto de ver, não. Eu acho que todo mundo tem que estar ciente do que está acontecendo na comunidade. Esse vídeo, só para situar. Gente, segunda-feira, um vereador que não está aqui, então não vou citar o nome dele. Cláudia, eu não estava sabendo que você estava sendo ameaçada, não. Eu achei que era só o Vanderlei, porque a discussão que aconteceu na Câmara foi apenas
as ameaças ao vereador dentro da Câmara. Esqueceram que o ameaçador falou de toda a comunidade quilombola e de quem mais estivesse à frente. Desde setembro do ano passado, enquanto eu localizo aqui, está no pendrive. Desde setembro do ano passado, a minha casa foi alvo de um tiro, em que os policiais, primeira questão que eles levantaram foi: parece mais um tiro de alguém que queria te amedrontar. Você está sendo vítima de algum tipo de ameaça? Gente, há 2 anos a gente vem batalhando. No ano passado, no dia 21 de março, a gente entregou o manifesto na Câmara Municipal por causa dessas ameaças que o presidente anterior já havia sofrido, né? Já o fazendeiro havia falado: se continuar a questão quilombola, eu mato 4, 5 e dou um tiro na minha própria cabeça. Quando nós fizemos aquele manifesto, entregamos a documentação que foi direcionada ao Executivo, essas questões já estavam de conhecimento da Comissão de Direitos Humanos, já estavam acontecendo. E nessa segunda-feira, um vereador teve a coragem de falar comigo que não estava sabendo. Eu não posso deixar de explicitar a minha revolta quanto a isso. Desde setembro, a minha casa foi alvo, desde o ano atrasado, o presidente está sendo vítima de ameaças. A diferença foi que foi a um vereador e foi filmada. Então, gente, eu falo muito mesmo, deixa eu rodar o vídeo aqui para vocês, o áudio. Enquanto resolve o problema aqui do áudio, eu vou passar a palavra para o deputado Paulo Lamarque, que vai apresentar, inclusive, algumas autoridades aqui presentes, e, posteriormente, a nossa presidente, a presidente da comunidade, fala e apresenta o vídeo para vocês.